Toca aqui. Bate aqui. Bate aqui, cara. Liseto. Leku. Woohoo. Liseto. Eu não quero isso. Então mostra pro Caio como é que Mostra é. pra mim, como que é? Coloca aqui. Legal? Tá chegando, hein? Tá bom. Ó, não esquece. Presta atenção em tudo, faz tudo que você consegue. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de perguntar. Pede pro professor explicar. Se você não entender, pede para ele explicar de outra forma. Se tiver qualquer problema, que você achar que você está ficando nervoso demais, fala pro professor que você precisa sair e vai para a sala do Kennedy. Se você não conseguir se acalmar com o Kennedy, de lá você me liga e a gente conversa, mas tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom, mãe. Tchau, tchau, filhote. Boa aula, vai com Deus e a gente se encontra daqui a pouco. Tá bom, mãe. Tchau, tchau. Tchau. Olha, na minha casa antiga, eu ia num parquinho que tinha lá toda vez com minha mãe. E toda vez que eu ia, eu sempre brincava de um jeito específico. Tipo, eu brincava no balanço 1, depois no balanço 2, depois eu subia uma escadinha, depois pulava 3 vezes na ponte, ia pra uma janela, oi mamãe, pra outra, oi mamãe, descia o escorregador e fazia isso de novo. Mas um exemplo que eu gosto muito é no balanço, a minha mãe ficava me empurrando. Só que pra ela me empurrar, eu tinha que olhar no olho dela, como eu tô fazendo aqui com a câmera. E se eu desviar o olho, a minha mãe parava de balançar. Aí, tipo, eu olhava de novo, a minha mãe continua balançando. Então, a minha cabeça começa a entender. Não, a minha cabeça do Gabriel começa a entender que olhar no olho das pessoas é importante. E outro exemplo, que é o meu favorito, é que o meu pai gostava de ficar deitado e me levantava assim como se fosse um helicóptero. E eu gostava muito. Mas, de novo, eu tinha que olhar no olho do meu pai para ele me levantar. Quando eu desviar o olho, o papai me descia. E uma parte que eu acho bem engraçada é que quando eu descia... Não, que quando meu pai me descia, falava azuda, né, mamãe? Azuda! E o papai falava, olha pra mim então, Gabriel, eu te levanto. Aí eu olhava, meu pai me levantava. Eu gostava muito dessa brincadeira. Ao longo de toda a minha trajetória, dentro da neurologia da infância e adolescência, eu sempre trabalhei muito com condições do neurodesenvolvimento. E sempre me apaixonei, sempre fui apaixonada pelo cérebro e pelo desenvolvimento infantil. Eu sempre recebi também muitas famílias com crianças no espectro do autismo e percebia cada vez mais a falta de profissionais capacitados para poder apoiar de verdade essas famílias. Tanto identificar o espectro do autismo, quanto também encaminhar para intervenções adequadas, fazer orientações mais específicas para essas famílias. E eu decidi que eu não poderia ser mais do mesmo, que eu realmente precisava me especializar cada vez mais. E eu fui me apaixonando por tudo que envolvia o espectro do autismo. Ao longo desses anos também nasceu uma criança na minha família no espectro do autismo e ela fez eu entender que essa realmente era a minha missão. Débora, você é uma neuropediatra, especialista no desenvolvimento infantil.
Como você vê a importância do mapa do desenvolvimento infantil? Bom, esse mapa foi construído com o maior cuidado. Por quê? É muito importante que a gente avalie o desenvolvimento da criança desde bebezinho em todas as áreas. E nós tivemos esse cuidado de dividir em 5 áreas, então social, linguagem, motor, cognitivo e AVDs, que seriam atividades de vida diária, para que a gente possa identificar, dentro de um desenvolvimento não linear dos bebês e das crianças, alguns déficits, alguns excessos comportamentais, alguns atrasos, para que possa então iniciar uma intervenção o mais precoce possível. Então a gente está falando que isso serve somente para bebês? Não. No mapa que nós construímos, nós colocamos o desenvolvimento desde o bebezinho recém-nascido até 7 anos. É claro que quando a gente considera criança, nós consideramos até os 12 anos. Mas se falar em 7 anos em atraso de desenvolvimento, já seria muito tardio. Então, acho que a gente contempla aí uma faixa etária bem importante, então, para que esses pais possam, então, procurar um especialista e iniciar a intervenção mais precoce possível, e muitas vezes tem sido tardia. Débora, esse mapa está trazendo desenvolvimento somente para pessoas com desenvolvimento padrão ou somente para pessoas com autismo? Explica melhor isso, por favor. Não, o mapa ele traz o que é esperado para um desenvolvimento típico para cada faixa etária que nós contemplamos lá e em relação a cada área. Então, como a gente já conversou, como o desenvolvimento da criança não é linear, a gente vai avaliar especificamente se há algum déficit, algum excesso em determinadas áreas e então identificar possíveis condições do neurodesenvolvimento, não só o espectro do autismo. Nós temos outras condições do neurodesenvolvimento que cursam com déficit. Então, é importante sim para a avaliação de autismo, mas também para outras condições. E é ainda mais importante quando a gente fala de autismo, porque a gente contempla uma área que é o social. Então, o desenvolvimento socioemocional da criança, ele começa ali já muito precocemente, aos 2 meses. Então, a gente precisa saber avaliar e muitas vezes isso não é avaliado por profissionais ainda especialistas em crianças. Para nós pais é muito difícil identificar essas diferenças no desenvolvimento dos nossos filhos. Exato. E aí vem o mapa que traz tudo isso já estruturado. A gente, na verdade, não precisa entender do desenvolvimento para ter acesso a cada área onde os nossos filhos estão, qual é o nível do desenvolvimento deles ali. É isso mesmo? É isso, o mapa está bem prático. Então você com o seu filho, está lá, por exemplo, um bebê de 4 meses, vai ter uma série de itens que já era para estar esperado em relação a comportamentos esperados para aquela faixa etária. E aí você vai ver o teu bebezinho e está muito fácil, né, Carla? A gente deixou de uma maneira bem tranquila para vocês poderem avaliar. E então, a partir daí, vocês já entendem se devem ou não procurar um especialista. Isso, não só isso. O mapa já traz algumas atividades para você começar a estimular. Porque às vezes pode ser somente um atrasozinho, uma falta de estímulo, ou não, ou realmente ser uma condição do neurodesenvolvimento, mas não pode esperar. A gente não pode perder tempo quando a gente fala em cérebro infantil. Então, o mapa traz todas essas facilidades para os pais, tanto na identificação como já começar a poder potencializar o desenvolvimento das crianças, dos bebês. Então, já que eu ficava encarando o lanche, eu ficava só na minha, olhando o lanche. E o Lorenzo, como era um ótimo amigo, ele abria o lanche e ele comia o lanche comigo. Tipo, ok. Só que eu gostava de ficar na minha. Então eu pegava meu lanche, comia. Eu nem lembro se eu agradecia por ele ter abrido o lanche, sei lá. Mas o que eu sei é que ele abria o lanche toda vez e eu ficava feliz. Olha, um movimento repetitivo que eu fazia muito quando eu ficava feliz era bater na minha coxa. A minha mãe fala muito disso nas lives. Palavras da minha mãe de antigamente. O Gabriel tava batendo as asinhas. Eu batia aqui na minha coxa quando eu tava feliz. Mas é que eu tava animado com alguma coisa. Ou eu só tava feliz mesmo. Então eu bati aqui na minha coxa de felicidade. Eu não sei se alguém já fez isso também, mas pra mim era lógico e eu fazia. Olha, eu não sei se era birra ou se era crise, mas eu ficava muito emocionado assim quando emocionado de um modo ruim quando acontecia alguma coisa.
Tipo, eu perdi o meu lanche. Eu ficava bem triste. Bem triste mesmo. Na verdade, a gente descobriu que brincar com o Gabriel podia fazer toda a diferença no desenvolvimento dele. A gente começou a estudar, pesquisar, pegar material, brincadeiras que fossem adequadas para o desenvolvimento que ele estava naquele momento. E todos os dias, de manhã ele ia para a escola, à tarde eu buscava na escola, dava o almoço, alguns dias ele tinha terapia, mas todos os dias, religiosamente, a gente ficava de 3 a 4 horas num quartinho separado, eu e ele brincando. Às vezes o Caio entrava com a gente, fazia brincadeira, nós 3, né, Gabs? Às vezes, quando o Zé chegava à noite, entrávamos nós 3 ou os 4, e ele adorava aquele momento, porque ele não tinha a menor ideia que a gente estava trabalhando no desenvolvimento dele. Para ele era um momento especial que ele tinha com a família brincando. E isso fez muita diferença, as pessoas percebiam, nós percebíamos, e isso só alimentava a vontade da gente fazer cada vez mais, porque quanto mais a gente brincava, mais ele se desenvolvia e era tudo que a gente queria. Então, vou aproveitar isso que você está falando com relação ao brincar, porque o mapa traz brincadeiras. Qual é a grande vantagem da gente estar brincando com as crianças? E especificamente, qual a vantagem da gente brincar com crianças que têm um atraso no desenvolvimento? Por que isso é importante? Bom, brincar ele é especial nas mais diversas, nos mais diversos contextos. Primeiro porque o brincar já traz pistas muito importantes sobre o desenvolvimento do seu bebê e da sua criança. Só de você olhar um bebê brincando, você já é capaz de identificar se há algum atraso, se há algum excesso. Os profissionais de comportamental. saúde fazem muitas vezes o diagnóstico. Um momento interessante é a hora do brincar com o paciente, né? Exato. Nós pais muitas vezes não temos a menor ideia do que está acontecendo. Parece que ele só sentou para brincar e se divertir com a criança. Vocês estão analisando ali o tempo todo, né? O tempo todo. E para além de um diagnóstico de identificação, o brincar traz muitas oportunidades de aprendizado. É ali que a criança é capaz de aprender a olhar mais nos olhos, a imitar, a fala, a atenção compartilhada, que é o primeiro marco do desenvolvimento socioemocional da criança, que é a capacidade ali daquele bebê, que já aos 9 meses já é para começar a fazer atenção compartilhada, de triangular o olhar, ou seja, com um parceiro comunicativo ele ser capaz de entender, de falar sem falar, falar né? sem falar, olhar para um referencial externo, voltar para o parceiro comunicativo, de compartilhar experiências. Isso tudo é muito maravilhoso e a gente pode ali no brincar ensinar uma criança que tem déficits nos mais diversos repertórios. Então, para além do que a gente já conversou aqui, troca de turno, saber esperar a vez, permanecer mais tempo sentado e engajado, ficar mais atento numa atividade. Também a gente pode ensinar a criança ali a brincar de faz de conta, a representar papéis, a interação, a troca social, compartilhar brincadeiras. Porque quando a gente pergunta para um pai sobre o brincar, às vezes ele fala, não, meu filho brinca, ele brinca bem. Mas às vezes ele brinca sozinho. E o brincar conjunto? Então isso é muito importante. E quando a gente fala em brincar em casa, em família, com os pais, né, onde há vínculo com os irmãos adoram participar das terapias, né, do irmãozinho ou da irmãzinha que está no espectro ou que tem qualquer outra condição do neurodesenvolvimento. É muito importante porque a gente está falando de afeto, de motivação social. E o nosso cérebro, ele aprende muito mais quando há afeto. E aí a gente volta a falar de um assunto que a gente ama, que é a neuroplasticidade. Que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, de se estruturar, de ter um funcionamento diferente a partir das experiências vividas. Só que o nosso cérebro precisa de muita repetição. Por isso que a gente fala, bom, as crianças precisam de muitas horas de terapia quando estão no espectro do autismo. Por quê? Porque o cérebro precisa de repetição para aprender, mesmo o cérebro com desenvolvimento típico. Deixa eu aproveitar então que você falou em terapia e deixa eu te perguntar uma coisa. A gente entendeu que é importante brincar e que o brincar ensina. E as terapias, onde ficam nessa história? Essas brincadeiras substituem a terapia ou essas brincadeiras entram em conflito com a terapia? Como que fica a relação entre os pais brincarem com os filhos e os terapeutas trabalharem? Como que é isso? Bom, em muitas terapias é utilizado o brincar para poder ensinar, né? É uma das formas mais utilizadas dentro das intervenções baseadas na análise do comportamento, enfim, para poder ensinar repertórios. O brincar em casa, que a gente está colocando ali algumas atividades no mapa do desenvolvimento, não vai substituir terapias, de maneira alguma.
tá? Os pais têm que procurar o especialista e têm que iniciar uma intervenção Mesmo especializada. porque nós pais não temos o conhecimento técnico do que está por trás do brincar, né? Exato. Quando o terapeuta brinca, ele já analisa, ele já cria objetivos, ele tem todo um conhecimento dos bastidores que nós pais não temos. Mas entra em conflito as nossas brincadeiras, porque você falou que eles brincam muito em terapia, entra em conflito nossa brincadeira com a brincadeira deles? Como é que é isso? De maneira alguma, né? Primeiro que qualquer brincar é extremamente prazeroso e vai trazer qualquer forma ali de aprendizado. Basta uma criança estar brincando que ela está aprendendo, inclusive aprendendo sozinha, né? Mas as brincadeiras que a gente trouxe para o aplicativo são brincadeiras dirigidas para um objetivo-alvo. Muito bem, agora eu e o Gabriel vamos mostrar para vocês uma das brincadeiras que tem no mapa do desenvolvimento infantil e que você pode fazer em casa para auxiliar no desenvolvimento do seu filho. Primeiro de tudo, o mapa ele está todo estruturado para identificar o desenvolvimento do seu filho, ou do seu paciente, do seu neto, enfim, de acordo com o desenvolvimento específico dele, nas 5 áreas: linguagem, cognitivo, motor, AVD e social. Você tem perguntas para responder ali. E de acordo com as respostas que você dá, um sistema, através de algoritmos, vai entender em qual nível de desenvolvimento seu filho está em cada uma das 5 áreas e vai sugerir brincadeiras. Essa brincadeira que a gente vai fazer aqui com vocês é uma brincadeira que auxilia no pareamento, auxilia na troca de turno, que é a minha vez, a sua vez, mas a gente vai fazer com baralho de carta, que quase todo mundo tem em casa, mas quem não tiver também alguma coisa que tem um custo muito baixo. Então, Gabs, é o seguinte, eu vou colocar esta carta aqui, e você vai procurar aqui no baralho uma carta que seja assim, ó, igual o número 10. Tá bom. Ó, achei um 10 aqui. 10, isso mesmo, é igual. 10, 10, muito bem. Você acha outra carta que é igual? Deixa eu procurar aqui. Aqui, outro 10. Outro 10, muito bem. 10, que é igual a 10, que é igual a 10. Muito bem. Agora a gente vai trocar, então. Agora eu quero uma carta que tenha esse desenho aqui, do coração. Tá bom. Aqui. Muito bem. Nem sempre os nossos filhos aprendem na primeira. Gabs, me dá uma errada, uma que não é o errada. coração, tá Tá bom? bom. Esse é igual a esse? Não é. Não é igual. Eles são diferentes. Eu quero uma igualzinha a essa. Vamos procurar? Eu te ajudo. Aqui. Esse aqui. Vamos Esse tentar? Sim, vamos. Esse é igual a esse? Sim. Sim, muito bem. Vamos imaginar que a criança já esteja com desenvolvimento mais avançado e ela já sabe a sequência dos números, ou ela sabe os números. O Gabriel sabia números com 3 anos de idade, ele já sabia todos os números. Então, Gabriel, eu quero o número 3. E ele pode procurar ali o número 3. Cadê o número 3? Aqui o número 3. Número 3, muito bem. Agora eu quero o número 8. Aqui o número 8. Número 8. A criança já sabe a sequência dos números. Então, eu quero do número 3 até o número 7. Vamos colocar? 3. Depois do 3, qual que vem? Vem o... Aqui. 4. 3, 4. Depois do 4, que número que vem? O 5. 5. Depois do 5? O 6. O 6. E depois do 6? O 7. O 7. Muito bem. Olha só um tanto de atividades que a gente faz com o baralho. A gente pode também revezar as nossas vezes. Então, eu coloco aqui um número 3. Aí você coloca um outro número 3. Outro número... aqui. Isso. Agora você escolhe um número. Que número que você vai Eu colocar? vou escolher o 10. 10. Então, coloca aqui no chão, que eu vou procurar um outro número 10. Agora é minha vez. Eu quero o número 5. Número 5. Aqui o número 5. Outro número 5. E assim a gente pode trabalhar. A criança está mais esperta ainda. O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma sequência. Depois do 5... O 6. Opa, esse é o número 6?
Não, Que número é esse? esse é o 8. Então, que número que tem que vir aqui? Depois do 5 vem o 6. 6. Vamos procurar o 6? Tem o 6 aqui. Muito bem. Então, depois do 5, O 6. depois do 6, O 7. depois do 7, O 8. depois do 8, O 9. depois do 9. O 10. Muito bem. Conseguimos. Parabéns, Gabriel. Quando ele era pequenininho, ele gostava muito dessas coisas, a gente comemorava muito. Então, ele gostava muito que eu falasse depois, quando ele conseguia. Você é o vencedor! Ele adorava. Toda vez que a gente conseguia alguma coisa, eu falava, você é o vencedor! E ele batia e tudo. E era muito legal. O que é importante é a gente aproveitar todos os momentos para ensinar e comemorar com a criança. E se ela errar, não tem problema, ajuda. Vamos imaginar que a gente estava com as cartas aqui, o Gabriel não conseguiu encontrar uma carta que estava faltando, eu posso com a mãozinha dele pegar aqui e falar, ó, Gabriel, acho que está faltando o número 6. Vamos procurar? E posso, de repente, eu afasto mais as cartas e deixo umas 2, 3 cartas para ficar mais fácil para ele visualizar. O que é importante, que a criança consiga fazer aquilo, porque cada vez que ele vai conseguindo, que ele vai alcançando o objetivo, ele vai ficando mais confiante, vocês comemoram, isso é uma bola de neve do bem, sabe? Onde cada vez a gente vai chegando mais longe. E é legal, não é, Gá? Hoje em dia, Gabriel já joga baralho de verdade, né, com a mamãe, não joga? Ai, ai. Ele Minha já até patinha, ganhou de mim, né, minha Gabriel? patinha. Não é pra tanto, mas você já ganhou. E você se divertia? Me divertia muito. Brincadeira tem que ser divertida também, né? Exatamente. E eu não via. Mano, eu não pensava que era uma terapia, eu nem fazia a menor ideia. A minha mãe só brincava comigo e eu pensava que ela só tava anotando os negócios no papel pra gente poder brincar. Você lembra que eu anotava as coisas no papel? Aham. Quando a gente fazia atividade, eu sempre anotava, né? Se ele aceitou fazer aquilo da primeira vez, se ele resistiu, se eu precisei pegar na mãozinha dele, por exemplo, para fazer alguma atividade que eu estava ensinando, tudo. E eu fazia esses registros para a gente ter ideia da evolução, do tempo que demorava, da onde que eu tinha que partir a próxima vez e tudo. É muito legal saber que você lembra disso. A gente tem até hoje os registros das atividades que eu fazia com ele. E não era sempre que ele ficava super feliz, porque muitas vezes fazia parte da brincadeira, da atividade, eu frustrar algumas coisas que o Gabriel estava fazendo. Então a gente estava mexendo nos carrinhos de um jeito, e muitas vezes eu alterava um pouquinho. Ele ficava bravo, a gente voltava a brincar de novo e tal, mas foi muito legal. Não sabia que você lembrava dos papéis.